Senhor vai usar, nosso Deus fará. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Cante, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, nosso amado, seu nome é santo. Adoremos no seu santo. Nosso amado Pai, nosso amado, seu nome é santo. A igreja, Hosana, Hosana. Que lindo! Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, aleluia! Hosana, Hosana ao nosso Hosana. Oh, salva-nos, ó Senhor, aleluia. Hosana, glória a Deus. Hosana ao nosso. Diga bem forte que Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, aleluia, Hosana, Hosana ao nosso. Então comece a dar glória a Deus bem alto, meu irmão, bem alto, minha irmã. Aleluia, não é com vontade. Isso, aleluia, aleluia, isso, dando glória ao nome dEle. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Ribalabalaba, shebalabalabalaba, cantalabalaba. Oh, 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 oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Que lindo é te adorar. Magnifiquemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, aleluia, pois seu nome é santo. Aleluia, te adoramos, Senhor. E agora a igreja, para terminar, declare: Hosana, aleluia, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, aleluia. Hosana ao nosso. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória sejam dadas a Ele, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Que dia lindo, pessoal. Hoje, pessoal, nós estamos entrando na memória, né, da semana mais importante da história da humanidade, pessoal.
num dia como hoje, o nosso Salvador, ele estava entrando pelas portas de Jerusalém e sendo glorificado como rei. Amém? Eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas eu queria que você lesse comigo esse texto. Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus 21. Hoje é o dia que nós chamamos de Domingo de Ramos. E o que foi, pastor Alex, o que foi esse Domingo de Ramos? Mateus 21. Eu vou ler o texto todo, pessoal. Como eu não vou pregar sobre ele, então eu quero ler ele do começo ao fim com vocês. Lê comigo, ó. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta, o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Esse relato, irmãos, ele está em todos os evangelhos. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falaram desse evento, que aconteceu poucos dias antes do Senhor Jesus ir à cruz e fazer a obra da nossa salvação. Amém? Ele entra em Jerusalém e é uma entrada triunfal, é a entrada de um rei. Amém? Os reis, pessoal, eles iam para a batalha, para as guerras, para as conquistas. E quando eles voltavam, eles eram recebidos com grande glória. Amém? Eles eram recebidos com som de louvor. E nesse dia, o Senhor Jesus, olha que interessante, ele não estava entrando, voltando da batalha. Ele estava entrando para a batalha. Que interessante. Ele estava entrando para vencer os principados e potestades na cruz. Mas ele entrou glorificado, assentado sobre um jumentinho. Os próprios discípulos colocaram as vestes sobre o jumentinho, ele se assentou e foi entrando. E quando ele ia entrando, algumas pessoas tiravam os seus mantos e o colocavam sobre o caminho, e outros cortavam ramos. É por isso que nós falamos que é o Domingo de Ramos. Cortavam ramos de árvores e iam estendendo. Amém? Então o Senhor foi entrando e a multidão clamava Hosana. A palavra Hosana, na raiz etimológica dela, lá no hebraico e no aramaico, ela significa salva-nos hoje. Salva-nos agora. Ou seja, eles estavam declarando que Jesus é o Salvador. Diga glória a Deus. Olha que bonito, pessoal. Ali estava o Salvador da humanidade, entrando para fazer a obra completa. Diga amém. O que acontece? Aquela mesma multidão que recebeu o Senhor Jesus, dizendo, Hosana, nosso Salvador, né, filho de Davi, alguns dias depois, o Senhor Jesus estava lá, no pretório junto com o criminoso lá, o Barrabás, e o governador, o Pilatos, dizendo: a quem eu devo soltar, Jesus ou Barrabás? E a multidão pediu que soltassem Barrabás.
E ele pergunta, e o que eu faço com Jesus, o rei de vocês? O povo começou a dizer, crucifique. Que maldade, né, meus irmãos? Só que tem um detalhe. Quando a gente fala dessa forma, você pode ser induzido a pensar que a cruz foi um acidente na história, né? Que estava tudo indo muito bem e de repente a cruz apareceu no caminho e estragou tudo. Não, pelo contrário. A cruz, ela não foi um acidente de percurso. A cruz era o destino, ela era o objetivo. O Senhor Jesus nasceu para morrer naquela cruz. Na mesa no dia da ceia, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse, para essa noite eu vim ao mundo. Eu nasci para esse dia. Amém? Tudo que ele fez antes, as curas, as libertações, as ressurreições, tudo era a preparação para o momento do sacrifício. Quando ele seria o Cordeiro de Deus que seria imolado para tirar o meu pecado, o nosso pecado. Amém? A cruz não foi um acidente. Ah, tadinho dele. Não, ele morreu, ele veio ao mundo para morrer por nós. Amém? Imagina um cordeirinho que nasce e você já sabe, esse aqui vai ser guardado para ser sacrificado. Era o Senhor Jesus. Ele nasceu para ser sacrificado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Louvado seja Deus por isso. E falando dele como nosso Salvador, eu vou hoje trazer para você uma mensagem que ela normalmente não é associada tanto ao assunto da salvação. Nós estamos nessa campanha aqui, a igreja está comigo. Quem está comigo nesse propósito aqui, pessoal? Nós estamos, inclusive, domingo aqui nós estamos falando que é o domingo dos milagres, porque nós estamos na campanha dos milagres, cada dia falando de um milagre do Senhor Jesus. Mas eu não vou pregar sobre o milagre de hoje. Se você olhar lá no calendário, você verá que hoje, dia 29, a mensagem é João 11. João 11 é a ressurreição de Lázaro. Só que esses dias eu já andei pregando bastante sobre a ressurreição de Lázaro. E eu vou, pessoal, colocar lá no canal, lá mandar nas mensagens, eu vou colocar lá do texto do Lázaro, dessa mensagem de hoje, tá bom? Mas eu queria falar com você sobre a mensagem de ontem. Se você está acompanhando, ontem a nossa mensagem foi Lucas 17, que fala daqueles 10 leprosos que foram curados. Vamos lá rapidinho. Lucas 17, amém? E olha que palavra poderosa nós temos aqui, irmãos. Versículo de número 11. Lucas 17, verso 11. Quem achou, diga glória a Deus. Olha só, lê comigo o texto. Ó. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai-te, a tua fé te salvou. Diga glória a Deus. Irmãos, o milagre aqui acontece enquanto o Senhor Jesus está indo para Jerusalém. Amém, igreja? Todos nós, espiritualmente falando, estamos caminhando para Jerusalém. Eu não sei, eu falei de manhã, eu não sei, irmão, se algum dia eu vou conhecer a cidade de Jerusalém aqui na terra, mas eu sei que eu vou conhecer a nova Jerusalém celestial. Amém, pessoal? Se eu vou pisar na Jerusalém aqui, eu não sei, mas que eu vou pisar na Jerusalém lá, eu vou. Quem vai comigo? Deixa eu ver. Amém, pessoal? Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu acho que seria uma coisa muito linda conhecer o lugar onde Jesus pisou. Mas é que como hoje ele tem pisado aqui em São José dos Campos, então eu estou muito feliz aqui. Amém, pessoal? Amém? Ele pisou lá 2000 anos atrás, ainda pisa lá hoje, porque tem pessoas de Deus lá. Mas aqui ele tem andado muito, sim ou não? E tem feito as maravilhas e glória a Deus por isso. O Senhor Jesus está indo para Jerusalém. E ele passa por Samaria, passa pela Galileia. No caminho para o céu, irmão, a gente tem algumas situações. Às vezes nós passamos por lutas, às vezes nós passamos por momentos de bonança. E a gente tem que estar preparado para passar por tudo. Amém? Tem gente, meu irmão, que ela só sabe servir a Deus na prova. E tem outros que só sabem servir a Deus em momentos bons. Como assim, pastor? Tem gente que na hora da luta ela sai da igreja. Não pode. Essa semana eu estava meditando naquele texto lá de Atos 16, quando o nosso irmão Paulo e o nosso irmão Silas, eles foram açoitados e foram presos porque expulsaram o demônio de uma moça lá em Filipos. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e davam louvores a Deus. Amém? Eles não estavam murmurando. Tem crente, meu irmão, que se passasse por muito menos, ele desviava. Eu vou. Tem gente que o irmão olha feio e já quer sair da igreja, eu não volto mais. Paulo e Silas tinham sofrido tanto e estavam lá louvando a Deus. Diga amém. Mas a vida também não é só sofrimento não, pessoal. Na caminhada com Deus a gente também tem abundância, nós somos abençoados. Mas aí tem gente que é ao contrário. Quando a mesa está farta, ela esquece de vir a Deus adorar, agradecer. Amém? Nós temos que estar preparados para servir a Deus em tudo. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 10, o nosso irmão Paulo ele diz assim, ó, Filipenses 4,10, é um agradecimento que ele está fazendo para os irmãos filipenses. Só um minutinho que vai chegar ali, pessoal. Ó, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Paulo está agradecendo porque os irmãos lá da igreja dos filipenses tinham mandado uma oferta e ele tinha recebido a oferta. Então ele está dizendo, obrigado por poder viver essa lembrança que vocês têm de mim. Só que daí ele vai dizer que ele não estava agradecendo como se ele fosse um necessitado precisando de ajuda. Ele vai dizer no versículo 11, digo isso não como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando Paulo fala que contentar-me com o que tenho, não é como se ele fosse uma pessoa pobre que estava satisfeita em ser pobre. Não, ele estava dizendo o quê? Em tudo que Deus me dá, eu aprendi a ter alegria. Vocês estão entendendo? Eu não estou alegre só nos momentos bons, eu me alegro até nos momentos difíceis. E é o que ele vai dizer, ó, versículo 12, olha só, sei estar abatido e sei também ter o quê? Um detalhe, tem pessoas que só leem a primeira parte do versículo. Ah, olha, Paulo está dizendo que ele sabia estar abatido, sim, mas ele também fala que sabia ter abundância. Na caminhada com Deus tem momentos de abundância, diga glória a Deus. Inclusive hoje eu declaro a abundância de Deus sobre vocês. Mas, olha para mim, se alguém no nosso meio estiver abatido, passando por uma luta, não é que Deus esqueceu de você, é só um momento, é só uma fase. Você vai vencer, diga amém. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o versículo 13 vocês sabem de cor. Fala o versículo 13. Posso naquele... O que Paulo está dizendo ali? Nada me separa de Deus. Venha o que vier, eu sou de Jesus. Diga a glória a Deus. Eu vou louvar a Deus em todos os momentos. E assim somos nós. Amém? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém, igreja? Bom, vamos voltar para a nossa mensagem. Ele está indo para Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém. E no lugar do caminho, numa certa aldeia, da qual o evangelista, o Lucas, não fala o nome, não sei por qual motivo ele não falou, mas achou por bem não contar. Quando ele está chegando naquela aldeia, 10 homens leprosos vão até ele. Só que eles não se aproximam, eles ficam ao longe. Pela lei, esses homens eram considerados impuros, imundos. Eles não poderiam se aproximar de uma pessoa comum, quanto mais de alguém como o Senhor Jesus.
eles param ao longe e eles clamam por salvação. Versículo de número 13, diz assim, capítulo 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu comecei a mensagem falando com você sobre a entrada triunfal e eu disse que aquele povo clamava. Vocês leram comigo o povo clamando, Hosana. Hosana é exatamente isso. Salva-nos hoje. Dá-nos vitória agora. É um clamor pelo Salvador. Amém? Quando Jesus entrou naquela cidade, a multidão reconheceu ele como Salvador. Aqueles 10 leprosos foram ao Senhor porque sabiam que nele estava a salvação. Irmãos, Jesus é o único Salvador que nós podemos ter e é o único que nós precisamos. Ele é o Salvador perfeito. Amém? E ele é o único Salvador. Em nenhum outro nome, a Bíblia diz, é dado a mim, nem a você, a nós, que nós possamos ser salvos. Lá em Atos capítulo 4, eu estava citando hoje cedo, quando perguntaram para Pedro, em nome de quem que ele tinha curado, lembra que Pedro curou um coxo lá no templo, lá em Atos 3? E Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Quem lembra? Depois Pedro foi preso. E perguntaram, interrogaram ele, em nome de quem, com que autoridade você faz isso? E Pedro responde, capítulo 4, versículo 10 de Atos. Ele diz assim, Atos capítulo 4, versículo de número 10. Põe no começo do versículo para mim, por favor. Diz assim, Atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está diante de vós. Agora olha o versículo de número 11, diz assim, ele é a pedra. Quem está falando aqui é Pedro, amém? E Pedro está falando de Jesus, amém, igreja? Amém, igreja? E Pedro está dizendo que Jesus é o quê? A pedra, ele é a pedra. Fale para o teu irmão, a pedra é Jesus. Amém? É bom você entender isso. Os nossos irmãos católicos dizem que Pedro é a pedra, mas Pedro está dizendo que Jesus é a pedra. Amém? Pedro está dizendo, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12 agora. E em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser. Irmãos, ele é o único Salvador. Amém? Amém, igreja? Se você buscar salvação em qualquer outro, você não irá encontrar. Eu falei pela manhã, buscar salvação significa buscar satisfação, buscar paz, buscar alegria. Irmão, você não encontra. Só Jesus pode te dar salvação. Eu estava comentando com a igreja, eu falei hoje cedo da mensagem que eu dei na igreja sexta-feira. Tem alguém aqui que estava na igreja sexta-feira? Sexta-feira eu estava pregando sobre a cura do hidrópico. Se você for lá no seu calendário, na mensagem de sexta-feira, você verá essa cura que Jesus fez. O que é o hidrópico? O hidrópico é a pessoa que tem a chamada barriga d'água. Aqui no Brasil a gente fala assim, popularmente. Amém, pessoal? O que é a barriga d'água? A barriga d'água não é gordura visceral. Tem irmãos que estão um pouquinho acima do peso, eles têm umas gordurinhas aqui, né? Mas não é... E tem uns que tem umas... Não é gordurinha, não. Tem uns que o negócio tá bravo. Mas amém. Mas não vamos falar... Não é o assunto. Agora olha para o pastor. Não, velho, tem os irmãos que já começaram a se sentir aqui, pastor. Faz isso não, faz isso, não aponta o dedo para o irmão, não. Volta para a mensagem aqui. A hidropisia, olhem para mim, a hidropisia, ela é uma condição diferente de gordura visceral. A pessoa, colocaram até imagem ali para mim, Deus abençoe. Olha para o pastor. Na hidropisia, que era o caso do rapaz lá da sinagoga não, na casa onde Jesus estava, a pessoa ela passa a sofrer de uma deficiência de alguns órgãos, às vezes até o coração está envolvido, mas normalmente é mais assim deficiência renal. E o líquido que a pessoa ingere não vai para o sangue como deveria ir.
ele começa a ficar acumulado. Às vezes acumula aqui na região abdominal, às vezes acumula na perna. Amém? Quando acumula aqui na região visceral, aqui no abdominal, a pessoa fica com a barriga inchada, dura. Amém? Mas é líquido, é água. Vamos falar dessa forma. É o hidrópico. É o caso do homem que Jesus curou. Sabe qual que é a pior parte? A pessoa, ela está... como é que se fala? Ela está cheia, amém? E ao mesmo tempo ela está sedenta. Olha só, ela bebe a água não alimenta o corpo, não hidrata o corpo como deveria, amém? Então ela continua sedenta, ela está inchada e sedenta. E eu estava explicando para a igreja que é a situação do mundo hoje. As pessoas estão inchadas e estão sedentas. Irmão, a gente nunca teve tanto. E ao mesmo tempo, nós nunca fomos tão insatisfeitos. O mundo está assim, pessoal. O tempo vai passando e a nossa vida vai melhorando. As condições melhoram. Mas cada vez a gente sente que tem alguma coisa que está faltando. A gente quer mais, a gente precisa de mais. Eu estava falando isso com a igreja essa semana, na sexta-feira. Fala a verdade, irmão. Vocês que estão aqui, tem gente aqui que veio de uma infância difícil, apertada. Alguns não, glória a Deus. Mas tem gente aqui que no dia que tinha carne na sua casa era festa, sim ou não? Quem aqui, pastor? Carne a gente via de vez em quando. Amém ou não? Quem aqui? O missionário R.R. Soares fala que quando ele era criança ele comia carne uma vez no ano. Imagina. E você talvez veio de uma situação parecida. A sua comida lá do dia a dia era arroz, feijão e farinha. Arroz, feijão e fubá. Quem cresceu desse jeito aqui? Sim ou não? Hoje, a maioria aqui come carne todo dia se quiser. Sim ou não? É verdade ou não é? É bom você ouvir isso, porque tem gente que fica assim, pastor, bom é quando eu era criança. Não era não, irmão. Não, verdade. Olha para o pastor. O tempo está melhorando. Não, pastor, eu era mais feliz, mas aí o problema é você, não é a vida. Pare. Não, é verdade, irmão. O que tem de irmã aqui que quando era menina lavava a roupa no rio, na pedra. Quem lavou muita roupa no rio aqui? Deixa eu ver. Olha para você ver, irmão. Hoje você tem eu comentei com os irmãos. Eu estava falando com jovens da igreja, sábado agora passado, não ontem, no retrasado, no outro sábado, vocês entenderam. Eu estava lavando a igreja com eles à noite, e eu estava falando com eles assim, a minha avó ensinava para mim, a mãezinha do meu pai, ela lavava muita roupa no tanque, e lavar a roupa no tanque para ela já era evolução, né? Mas ela lavava e ela falava assim, Alex, escuta esse barulho aqui. Tem um barulho que quando você esfrega a roupa e você fala, ela falava assim, quando a roupa está fazendo esse barulho é porque ela está ficando limpa. Se não for esse barulho aqui, e tem os irmãos que estão com o barulho na cabeça agora, estão ou não estão? De tanto que esfregou, amém ou não? Mas a nova geração nunca vai saber disso. Por quê? Porque hoje em dia ninguém lava roupa no... Se eu perguntar aqui, é um ou dois que lava... Quem ainda lava roupa no tanque? Deixa eu ver. Uma, duas, três... duas famílias aqui. Quem aqui é grato a Deus pela máquina de lavar? Deixa eu ver. Tem gente que nem louça lava mais. Você comprou uma lava-louça. Uma irmã da igreja que está presente aqui falou para minha esposa, compra uma máquina de lavar louça. Minha esposa falou, mas daí o meu marido vai fazer o quê? Olha, ela já tem uma máquina de lavar louça em casa. Amém, irmão? Modelo 86, irmão, coisa boa. Gente, irmão, olha para o pastor. Você faz hoje na sua casa, em meia hora, a comida que a tua mãe levava a manhã inteira para fazer. Que ela tinha que ir lá no mato cortar. Quem já cortou lenha aqui? Deixa eu ver. Estou pregando para o povo certo. E tinha que esperar o fogão aquecer. Irmão, olha quanta coisa nós temos hoje que nós não tínhamos. Amém? E isso, pessoal, olha para o pastor. Isso é porque, infelizmente, as nossas condições poderiam até ser muito melhores aqui no Brasil. É porque a gente é muito roubado. Vai parecer que eu estou entrando em assunto aqui. Mas se tudo fosse destinado para onde deveria ir, meu irmão,
o nosso acesso a saneamento básico, educação, saúde, era para ser muito melhor. Mas ainda assim, é muito melhor hoje do que já foi. Pensa na tecnologia que você tem na sua casa. Hoje em dia você assiste televisão sentado no sofá com um negócio aqui, ó, e tem 200 canais, você nem vê mais. Você liga a televisão, você fica mexendo no celular. Sim ou não? Quando eu era criança, meu pai queria assistir o jornal, ele mandava eu subir no telhado e virar antena. Quem virou muita antena no telhado aqui, ó? Oh, Jesus. Os jovens que estão aqui estão olhando para o pai e falando, pai, isso aí era na época dos dinossauros? Não, minha filha. Isso foi há 30 anos atrás. Amém? Irmão, olha como hoje nós temos coisas que nós não tínhamos. Amém? E ao mesmo tempo, olha para o pastor, ao mesmo tempo parece que você não tem nada. Talvez você mora hoje numa casa que parece um palácio comparado à casa que você morava quando era criança. E você ainda olha e fala, essa casa ruim que eu moro. Sabe qual é o problema? Olha para mim. O problema é que nós estamos inchados e sedentos. Vocês estão entendendo? E só quem pode resolver esse problema é Jesus. Porque a felicidade não está na casa que você tem, no carro que você anda, na comida que você come. A felicidade está em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Se não for Jesus, irmão, na sua vida, você pode ter a família mais linda, você vai sentir que está faltando alguma coisa. Você é casado com a mulher mais linda do mundo, você vai cobiçar as outras. Por quê? Porque o que satisfaz o homem não é a mulher que ele tem em casa, é o Deus que vive no coração dele. A mulher é a mesma coisa. Ah, pastor, eu não sou feliz, mas é por causa do meu marido, minha filha. Você podia ser casado com outro muito melhor do que esse. Enquanto você não casar com Jesus, você não vai estar feliz. Você pode ter um que lava a louça, lava a roupa, romântico. Né? Você vai ter tudo, irmão. Não vai estar bom. Amém? Ele vai te dar o presente lá no dia dos namorados, dia das mães, tudo. Ele lembra de tudo. Amém? Ainda assim a senhora vai estar lá, mas não foi do jeito que eu sonhei, que eu imaginei. É porque, na verdade, o príncipe que você, encantado, que você está esperando que vai chegar, já veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz. É Jesus que pode trazer felicidade para o seu coração. É Ele que pode satisfazer você. Amém? Irmão, posso falar uma coisa? No dia que Jesus entra na sua vida, tudo está bom. Amém ou não? Você acorda feliz, você dorme feliz. Não é que não hajam lutas. As lutas vêm. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Não é que você está feliz na miséria, não. Eu sou um pregador de prosperidade. Eu creio que Ele é o pastor que nada deixa faltar. Amém? Mas a verdade é que é o seguinte, irmão. Ele está te dando tudo e o seu coração não está nas coisas que Ele te dá. O teu coração está nele. Amém? Amém? Ele está te abençoando, você está prosperando, você pensa em ajudar o próximo. Eu vou ajudar a igreja, eu vou abençoar os outros. Diga glória a Deus. O dinheiro vem e vai. Jesus está comigo todo dia. Amém, pessoal? Amém ou não? Esses homens aqui precisavam de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus é o único Salvador que nós precisamos. Ele é o único que vai matar a tua sede. Lembra da mulher samaritana lá no poço de Jacó? Lembra dela? Jesus olhou para ela e disse, mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar nunca mais terá sede. Porque dentro dele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Esses homens, os 10 leprosos, vão até Jesus. Você precisa ir até o Salvador. E aí vem a fé. O Senhor Jesus olha para eles e diz, ide e se apresentem ao sacerdote. Irmãos, Jesus não curou aqueles homens para mandar eles se apresentarem ao sacerdote. Porque tem um detalhe. Por que apresentar o sacerdote? No tempo da lei, quem examinava o leproso para dizer que ele estava limpo era o sacerdote. A lei determinava que se uma pessoa tivesse mancha na pele, tudo isso era considerado lepra. Amém? E enquanto a pessoa tivesse aquilo, ela era considerada imunda. No momento que ela entendesse que ela não tinha mais, ela iria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria examinar a pessoa e ele daria, então, o atestado de cura, vamos dizer assim. E a pessoa apresentaria uma oferta de gratidão.
Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu vou ao sacerdote? Quando eu estou curado. Aqueles homens estão diante de Jesus leprosos e o Senhor Jesus disse: ide e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles vão e eles são curados no caminho. Olha que bonito. Eles não foram curados diante de Jesus. Eles foram curados no caminho. Falando de experiência de fé, eu aprendi, servindo ao Senhor Jesus, que algumas pessoas são curadas na hora. Você acaba de orar, a pessoa é instantaneamente curada. Mas algumas são curadas enquanto elas estão caminhando com o Senhor. Amém, pessoal? E isso é bíblico. Algumas pessoas foram curadas diante de Jesus, outras foram curadas depois. Esses 10 leprosos não ficaram curados na frente de Jesus. Quando Jesus disse, vão, os 10 homens saem da presença de Jesus leprosos. Amém? Mas enquanto eles estão indo obedecer à ordem do Senhor, eles ficam limpos, eles são curados. Irmão, a cura, ela vem da fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não tem nada a ver com o que você vê. É quando você crê naquilo que o Senhor está falando. É quando você crê naquilo que Ele está dizendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Algumas vezes a situação, olha para mim, irmãos, fica ligado aqui na mensagem. Algumas vezes a situação não vai melhorar para você fazer algo. Ela vai melhorar quando você fizer. Amém? A cura, às vezes, ela não vem para você dar glória a Deus. Às vezes a cura vem quando você está dando glória a Deus. Amém? Você não é curado para caminhar. Algumas vezes você é curado quando você caminha. Amém? Amém? Eu gosto de dar um exemplo lá no Antigo Testamento. Moisés tira o povo... Gente, fica ligadinho aqui na mensagem, presta atenção. Ó, Moisés, ele tira o povo do Egito e os leva até o Mar Vermelho. Amém? O povo está lá e a notícia vem, Faraó está vindo, começa aquele desespero. E Deus fala ao povo, a Moisés, que eles deveriam marchar. Amém? E o que Deus faz? Deus abre um caminho no mar e o povo passa. Amém? Igreja, olha para mim. O povo estava diante do mar, eles viram o mar se abrir. Eles entraram por um caminho que Deus abriu no meio do mar. O caminho estava aberto. Amém, igreja? Amém? 40 anos depois, agora quem liderava Israel era Josué. Moisés havia morrido. E Deus fala para Josué, Josué, pega esse povo e atravessa o Jordão. Só que tem um detalhe. O Jordão estava na época da cheia. Irmãos, o Jordão ele já foi muito maior do que ele é hoje. Invasão de água, uma vez eu fiz uma pesquisa, o Jordão ele já foi 10 vezes maior do que ele é. Ainda assim, hoje, quando ele está na época da cheia, a correnteza dele é forte. Imagina no tempo bíblico, aquela água que vinha com violência, que arrastava, levava qualquer coisa pelo caminho. Amém? E Deus fala para Josué, manda os sacerdotes irem à frente, irem com a arca. E aí Deus diz assim, ó, quando eles, atenção, ó, ligado aqui, pessoal, quando eles colocarem o pé, olha o que Deus fala, quando os pés dos sacerdotes se molharem na borda do rio, as águas que vêm vão parar, as que vão seguir o seu caminho, e vocês vão ter um caminho aberto no rio para vocês passarem. Amém? Qual a diferença do primeiro milagre e do segundo? No primeiro, Deus abriu um caminho e o povo passou. Amém? No segundo, Deus abriu enquanto o povo passava. Gente, o rio vindo com violência. Josué poderia falar para Deus, Senhor, não é melhor a gente esperar um pouquinho, não? A gente não está numa boa época. A gente já estamos esperando há 40 anos, vamos esperar mais uns 2, 3 meses, daqui a pouco passa a chuva, o nível do rio abaixa, quem está entendendo, diga amém. Aí todo mundo consegue atravessar, quem sabe nadar vai nadando, as pessoas mais velhas a gente carrega de 2 assim, vai fazendo assim,
cadeirinha, eles vão passando, todo mundo atravessa. Não, Deus falou, é agora, é na época da cheia. Irmão, às vezes quando Deus manda você ir, é na hora que humanamente para você falando é a pior. É muito forte isso. O dia que às vezes Deus pede para você dar a melhor oferta é o dia que você menos poderia dar. Talvez você fala para Deus, Deus, pede isso aí mês que vem, dia tal, que daí eu vou estar com dinheiro. Não, não é dia tal quando você estiver com dinheiro, é hoje. Mas Senhor, mas hoje está difícil, hoje vai apertar. Não, hoje Deus vai abrir o caminho para você. Amém? Às vezes Deus manda você ir falar com alguém no pior dia de você falar. Não, Senhor, outro dia, hoje não, mas é hoje. Amém? Vai para a igreja. Ah, não, Senhor, hoje eu não vou para a igreja, não. Hoje eu não estou para ninguém, hoje eu quero ficar em casa. Se alguém chegar em casa e me ver, eu vou estar com cobertura até aqui em cima, aqui, ó. Vai dar para ver só meu olho, mais ou menos ainda. Não estou para... Não, mas é hoje que você vai. Irmão, Deus faz muito isso. Deus pede para você colocar o pé na água do rio no tempo da turbulência. E é ali que o milagre acontece. Enquanto os sacerdotes entravam, a água ia parando. Diga glória a Deus. Aqui já fez o percurso, terminou de fazer, e Deus abriu um caminho, aquele povo passou. Mas Deus não abriu um caminho para o povo passar. Deus abriu enquanto eles passavam. Algumas coisas vão acontecer para, outras vão acontecer enquanto. Algumas vezes Deus vai abrir o caminho e você vai passar. Outras vezes Deus vai abrir na hora que você estiver passando. Quando você confiar nele. Você vai sentir a correnteza. Você vai sentir a água. Amém? Mas você também verá Deus abrindo o caminho para você. Diga glória a Deus. Aqueles 10 leprosos estavam enfermos. E Jesus disse, vão. E o que eles fizeram? Eles foram. E no caminho, enquanto eles iam, eles foram curados. Diga glória a Deus. É no caminho, na obediência, na fé. É quando você aparentemente não poderia ir, mas você vai. É ali que você é curado. Diga amém. E aí vem a parte mais bonita da mensagem. Que enquanto eles iam e foram curados, um dos 10 percebeu a cura. Amém? Todos foram curados. Mas um olhou e quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou para agradecer. Detalhe. Ele voltou louvando em alta voz, em grande voz. Ele veio pelo caminho dando glória. Parecia o povo aqui de São José quando ora adorando a Deus. Ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Aleluia. Cadê, gente? Glória a Deus aí, olha. Ele voltou dando glória a Deus. Aleluia. Amém? E esse que foi curado era samaritano. Era o estrangeiro. Eu falei para a igreja hoje cedo. Era o improvável. E Deus gosta desses improváveis, pessoal. Nessa minha caminhada com Jesus, é claro que eu não sou tão velho assim de fé. Eu estou com quase 27 anos de caminhada com Cristo. Mas eu já percebi muito isso, irmão. Às vezes você olha para alguém e você olha para a aparência, sabe? E você diz, esse vai longe. Às vezes aquele que você pensa que vai longe não sai do lugar. Mas aí tem o pequenininho. E quando eu falo pequenininho, eu não estou falando da estatura. Eu estou falando pequenininho nas possibilidades. É o mais pobre, o menos inteligente, o menos bonito. Amém? E você olha para aquela pessoa e você fala, esse aí não vai dar em nada. E é esse que Deus levanta. Mas não é, olha para o pastor, não é porque Deus decidiu que Ele quer abençoar aquele. Não. É porque esse é o que volta. Aquele que ninguém dá nada é o que vira um adorador. Amém? É o samaritano, é o improvável. Se você está aqui nesse culto, irmão, e você é o improvável, você não veio de um berço rico, você não teve uma família estruturada, na verdade você não teve nada na vida. Você veio do nada e hoje talvez você continue tendo nada. Mas eu digo, se você decidir se aproximar de Jesus, Ele vai fazer algo lindo em você. Amém, irmão? Jesus olha e fala, peraí, eu não curei 10, e só voltou um, esse samaritano, só ele que voltou. E aí o Senhor Jesus faz
a declaração mais linda que alguém pode ouvir. Versículo de número 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te... Repita comigo. Foram 10 curados, mas só um salvo. Amém? Quantos foram curados, igreja? Quantos foram salvos? Jesus disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Os 9 experimentaram a cura, mas não experimentaram a parte mais linda do Evangelho, que é a salvação. Que é quando Jesus entra na sua vida. Não é só curar o teu corpo, é te dar um propósito, é te dar um objetivo, é te levar para o céu. Isso é o que Deus quer fazer. Ele tem cura para todos que aqui estão, amém? Mas Ele tem algo muito maior. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer a oração da salvação com você agora. E eu queria que aí, sentado mesmo onde você está, que você curvasse a cabeça e fechasse os olhos. Mas, meu irmão, não é para dormir, não é para cochilar, não. Essa oração pode ser a oração mais importante da tua vida. Se você está aqui nesse culto e você nunca entregou a vida a Jesus, agora é a chance, é a oportunidade perfeita. O Salvador está olhando para você agora. E Ele pode, irmão, perdoar todos os seus pecados. Escrever uma nova história para você. Se arrependa de todos os seus pecados. Clame o perdão, a misericórdia de Deus agora. Em nome de Jesus. Se você já é de Cristo, deu até a vida a Jesus, mas você sente que você está longe, eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você voltar, meu irmão. Volta hoje. Você não foi tão longe que você não possa voltar, que Deus não possa alcançar você. E se você caiu, se você está sujo, o sangue de Jesus pode limpar você agora completamente. Receba o perdão. Receba a cura em nome de Jesus. De todo pecado. De toda malícia, maldade no coração que você tem guardado. Do fardo do mundo que você carrega. O Senhor Jesus está tirando ele dos seus ombros agora. Em nome de Jesus. Senhor, como é lindo quando nós lembramos da obra da Tua salvação. É triste, meu Deus, pensar em tudo que o Senhor sofreu, passou. Mas é lindo saber que a cruz não venceu o autor da nossa vida. Que Ele ressuscitou. Vivo está. E que nós podemos hoje adorá-lo mais uma vez, em espírito e em verdade. Declarar o nosso amor a Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Obrigado. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como prova de um tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar o meu pecado. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Aleluias. O Senhor está te dando a vida, está te dando a paz agora. E você hoje recebe o perdão dos pecados, a salvação, a cura,
no seu coração, no seu espírito. Receba agora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí onde você está, levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor, perdoa todo o meu pecado, me purifica com o sangue de Jesus. Diga: salva-me para a tua glória. Aleluias. E a igreja comece a se levantar agora. Comece a ficar de pé agora. Oh, obrigado, Jesus, pelo seu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou, que nos salvou, que nos deu vida. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Declare comigo: foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Declare isso comigo: foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como prova de um tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar o meu pecado, com autoridade garantir vida eterna e paz. Aleluia. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos e diga: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluia. Erga as mãos. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Declarar de novo o meu amor a Jesus. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Agora é a igreja que vai levantar as mãos, que vai levantar a voz e vai dizer: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Vocês: mas a cruz não, o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Declare isso. Aleluia, entre nós vive outra vez.
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Novamente eu em espírito e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluia, levante as mãos mais alto, mais forte, e solte a voz e diga: mais a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Cristo reviveu, aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Declarar de novo o meu amor a Jesus. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Meu irmão, enquanto você dá glória a Deus, tem milagres acontecendo. Enquanto você glorifica, portas se abrem. Eu creio que os enfermos são curados, os oprimidos são libertos no nosso meio. Aleluia, aleluia. Cristo reviveu, Ele está vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu creio que os milagres acontecem. Então seja curado em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo agora, tirando toda a dor do seu corpo, tirando todo o sofrimento da tua alma, toda obra maligna, toda obra do diabo, toda enfermidade, toda dor, saia dessa vida, vá embora dessa criatura, abandone o corpo desse homem, abandone o corpo dessa mulher, saia sofrimento, saiam as infecções, as alergias, seja curado de toda a paralisia, em nome de Jesus. Enxerguem os cegos, ouçam os surdos, sejam limpos os leprosos, em nome de Jesus. Saia todo mal, aquilo que para os homens é impossível, para o meu Deus não é impossível. Pai, eu creio que o Senhor toca agora na pessoa que está lá no hospital, desenganada pelos médicos. Para os médicos não há mais o que fazer, mas Tu és o Deus do impossível. Toca, meu Deus, destrói o tumor, destrói o nódulo, destrói, Senhor amado, o câncer, toda enfermidade, todo mal. Saia, e a igreja manda embora todo mal, tudo que não presta. Sai toda a perturbação, sai todo o sofrimento, todo mal. Sai, sai, em nome de Jesus. E você pode levantar as mãos, a voz, para adorar em espírito, em verdade, para glorificar de todo o coração. Agora toda a igreja dando glória a Deus, toda a igreja dando glória ao Senhor, toda a igreja louvando, adorando, bendizendo, exaltando. Aleluia, 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 aleluia. Orianda la balaba xeraba clama da la balaba. O de balaba canta la balaba la balaba. Novamente eu posso adorar, e eu te adoro em espírito, em verdade. Eu declaro o meu amor por Ti, Senhor. Tu és a vida, Tu és a própria vida. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. E agora, irmão, é agora, nós vamos adorar. Oh, aleluia, aleluia. A igreja bem forte, mais a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
Aleluia! O Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará.